Olá, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que requer de nós, todos cristãos, um firme posicionamento. Nós vamos falar hoje sobre o aborto. Não só sobre o aborto, sobre o silêncio do justo. Tudo bem? Narra-nos um momento em que Hoje nós Jesus é vamos falar levado. sobre. Há quem diz, eu posso falar de aborto? Podem questionar-me por isso? A resposta é sim. Claro que podemos falar. Isso é um absurdo e uma forma de tentarem nos calar, pois se chamam de minoria, mas na verdade é claro um ativismo e querem nos pautar por sermos cristãos. Há quem diz que quem nunca sofreu um abuso ou teve algum caso semelhante dentro da sua família não pode falar sobre isso. Na verdade, eles querem nos cercear, querem cercear os cristãos. Nós temos liberdade de falar com respeito sobre todos os assuntos e sempre afirmando o que nos diz a palavra de Deus. E ao falarmos deste assunto, a gente precisa falar aqui de forma genérica, mas precisamos tratar a raiz do assunto. E o meu ponto de partida é uma afirmação ao ponto de um cristão verdadeiro. Falo para cristãos verdadeiros. Este é o meu ponto de partida. Pois um cristão verdadeiro, ele assume posições, e posições firmes e absolutas, e ele segue o que a Bíblia diz e ponto final. Pois se você segue a Bíblia, você é um cristão. Se você não segue a Bíblia, você não é um cristão. Nós não podemos abrir mão dos absolutos. Não nos cabe espaço ao ser simpático com o mundo. Não cabe a nós como igreja. Jesus nos disse: se o mundo vos odeia, saiba que primeiramente me odiou. Não dá para ser querido do mundo e ser cristão. Precisamos estar preparados para qualquer tipo de ofensa. Mateus capítulo 5 é um contexto de perseguição. E como cristão, a grande questão é proclamar o evangelho. Deus nos chamou para essa tão grande missão. Essa mesma sociedade que acredita em uma segunda chance àqueles que violentaram, não querem dar oportunidade à vida inocente. Aqui deixo o meu total repúdio aos abusadores. Os abusadores devem ser denunciados e punidos. E se você não crer na Bíblia, se diz cristão, reveja seus conceitos. Nós precisamos falar da pedofilia, pois a voz progressiva silencia diante dos fatos, como quando se fala do pedófilo ou da pedofilia. Sabe, nós não podemos de maneira alguma esquecer que vivemos em uma sociedade que constantemente alimenta a propagação de forma intencional, erotizando nossas crianças. Há algum tempo vi uma denúncia de um youtuber referente a uma boneca que transmitia sons de prazeres sexuais. Isso é um absurdo. Note que depois ficam espantados com o surgimento desses monstros que nós contemplamos. Eles se vitimizam, se escondem atrás de uma doença e ficam se vitimizando. Falta padrão moral. É um vale tudo em nome do prazer. Isso é só um retrato quanto estão distantes de Deus. Isso escancara o quanto estão distantes de Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre o aborto? E é este o ponto crucial para nós que servimos ao Senhor e que somos cristãos. A Bíblia não tem um mandamento específico, não abortarás. Mas existe uma razão óbvia. A mulher israelita era inconcebível pensar sobre aborto e te dou algumas razões. Primeiro, as crianças na Bíblia são consideradas como um presente de Deus. Salmo 127 nos diz: herança do Senhor são os filhos, são os nossos filhos. Segundo, a gravidez é uma dádiva de Deus. Há muitas mulheres estéreis da Bíblia que Deus concede a elas esta oportunidade de gerar. Lembremos-nos do exemplo de Ana, que através da oração encontrou benevolência de Deus. Terceiro, é que cada mulher israelita
tinha esperança de ser mãe do Messias. Existia uma promessa bíblica em Gênesis 3,15. Nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Observe, note que em Êxodo 21, do versículo 21 a 25, nos mostra que a vida da criança não nascida tinha o mesmo valor da vida já nascida. Veja isso no versículo 22. Salmo 139 fala sobre a formação e o acompanhamento de Deus a tudo isso, a formação do ser humano. Lucas 1 dá uma referência com uma saudação à resposta criança estremecendo ainda na barriga da mãe. Em resumo, a questão bíblica sobre o aborto é: a fertilidade é um dom de Deus. A vida começa desde a fecundação e destruí-la é quebra do sexto mandamento: não matarás. E fica claro que não dá para relativar o mandamento. Fica claro que é um ser humano, muito claro, é um ser humano. Levíticos 24:17 relembra o sexto mandamento. E quando é que pode matar? Quando se mata. É importante dizer, isso não é uma vingança, não é fazer justiça com as próprias mãos. Mateus capítulo 5, dos versos 21 a seguir, Jesus fala sobre isso e em nenhum momento flexibiliza a lei. Ele a torna ainda mais difícil. E quem pode realmente fazer isso é somente as autoridades. Romanos capítulo 13, verso 3 e 4. O mandamento é claro, ninguém tem o direito de matar. Penso eu, em resposta ao texto acima, é que o assassinato premeditado deva ser cumprida à força da lei. Grandes questões acerca do assunto rodeiam a nossa nação. As mídias, muitas pessoas falando de vida sem dar a real peso que esta mensagem ela possui. Uma primeira referência à lei brasileira considera crime o aborto com pena de 3 anos à mãe e 4 anos ao profissional que executou. Existe uma pena sobre isso. Existem apenas 3 exceções na lei brasileira, mas não deixa de ser crime. Primeiro, quando o aborto é feito para salvar a vida da mãe. Isso é legítimo. A lei tem amparo para isso. Segundo, em caso de estupro, também tem amparo na lei para isso. Terceiro, desde 2012, quando o bebê, essa má formação. Então, mas no fato, do ponto de vista bíblico, somente quando realmente sofre o risco da vida da mãe, seria a lei do mal menor. Que a gente possa refletir um pouco mais sobre a questão do aborto. Que a gente possa se posicionar como igreja. Porque nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar. Você tem o direito de falar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre isso. O que as Escrituras falam sobre isso. Então fique aí um alerta à nossa nação, um alerta à Igreja de Cristo nos dias em que nós vivemos. Nós temos autoridade para falar isso, porque todo cristão ele deve se manifestar sobre isso. Tá bom? A grande questão não é sobre o aborto, é sobre o silêncio dos justos. O que me inquieta não é este assassinato até com autorização, porque a desculpa é que existem muitos países que hoje já fazem. Mas eles fazem em outros lugares. Os ricos que possuem recurso fazem de alguma forma. Meu irmão, lei é lei e estamos debaixo de uma lei divina aonde o Senhor preserva a vida. Então, se posicione, sabe? Se posicione, faça o que Deus te chamou para fazer. Ame a vida, honre a vida. Ninguém fala sobre o que tem acontecido antes dos feitos de uma gravidez indesejada. Ninguém fala sobre a vida promíscua, o sexo sem compromisso, o sexo sem responsabilidade.
Existem mil meios de se prevenir, sabe? Não tem essa, não vem com essa conversa que ninguém tem acesso. Não, hoje nós vivemos no mundo da comunicação, da internet, dos meios de comunicação, muito fácil de todos nós sabermos sobre isso. Então, deixo aqui a minha fala, deixo aqui o meu registro como servo de Deus, como cristão. Para você que não me conhece, eu sou Gerry Adriani, sou pastor na Igreja Cristã no Caminho, e esta é uma mensagem que eu deixo a todos aqueles que me seguem, a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, que sabem da seriedade que a gente leva no Evangelho e no Reino de Deus. Tá bom? Esta é a minha mensagem. Você que não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar. Faça com que esta mensagem repercute e alcance outros corações. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração e até um próximo vídeo, querendo Deus.